Olá, pessoas, sejam bem-vindos a mais um da Prateleira e ao ano de 2025. Estivemos de férias em janeiro e agora em fevereiro retomamos. E hoje eu estou aqui para falar do filme Ainda Estou Aqui, que é um filme que está em alta, né, no Brasil. Ele estreou ano passado, a gente já vai falar dos detalhes técnicos, mas eu queria falar sobre o filme porque eu já gravei sobre o livro. O da Prateleira número 20 foi sobre o livro Ainda Estou Aqui, gravado em 2018 ou 19, acho que foi que saiu em janeiro de 2019, se eu não me engano. E agora com a adaptação para o cinema, não estou sozinha dessa vez, eu estou aqui com o Fábio Cruz, que é também historiador. Conheço ele de internet, conheço ele de igreja, de quando eu era adolescente, mas agora a gente tá aqui para gravar sobre isso e fazer um pouco de uma análise do que é esse filme e também talvez um pouco da importância e da relevância dele pro Brasil de 2025. Fábio, se apresenta para quem não te conhece, por favor. Pode falar o que você quiser sobre você. Então, olá pessoal, meu nome é Fábio, sou professor, também sou cristão, me converti quando era adolescente e tal, e desde então frequento a igreja, menonita por muito tempo. Agora, o ano passado, eu me mudei para a Bélgica junto com a minha esposa, então a gente ainda está no processo de visitar algumas igrejas e em alguns cultos, daí depois mudar de igreja e ir em outros para tentar procurar uma igreja que a gente ache legal. Tem duas aí na finaleira para a gente decidir. Mas aí eu fiz história, fiz teologia também, fiz mestrado em teologia, depois mudei um pouco para o direito, fiz doutorado em direito e sigo como professor de história, professor de política, dei aula na faculdade de teologia há alguns anos também e sigo como professor. Aqui na Bélgica também estou dando aula de política global e não consigo largar o osso de ser professor. A gente às vezes fica nessa, né? Não sai de dentro de nós ser professor. E aí, por que eu chamei o Fábio? Porque ele, de fato, é uma pessoa que eu acompanho bastante nas redes sociais e ele tem posts interessantes, eu acho que é uma boa análise do cenário que a gente vive no mundo. E aí eu perguntei pra ele se ele tinha conseguido ver o filme nas férias aqui no Brasil, que ele passou no final do ano, e ele conseguiu. Então a gente vai falar sobre esse filme. O filme, como eu disse anteriormente, ele é baseado no livro de 2015 do autor Marcelo Rubens Paiva, que é o filho mais novo da família Paiva que tem a história contada, né? Ele foi gravado em 2023, o filme, e lançado em 2024. Ele foi lançado no Festival de Veneza, se eu não me engano, ou de Cannes, agora eu não lembro. Agora estou confusa, onde ela foi aplaudida por 14 minutos, mas foi um dos dois festivais, eu não lembro agora. E no Brasil, ele estreou em 7 de novembro, que é a data de nascimento da Eunice Paiva, então teve um simbolismo ali também no dia em que o filme chega ao cinema nacional. A história do filme é basicamente contida no início da década de 70 do nosso país. A gente é apresentado à família Paiva, quem é a família Paiva. O começo do filme, talvez a primeira metade dele, tem como intenção muito clara fazer a gente se apaixonar por essa família, a gente se conectar com essa família e entender como se passa ali a vida desse grupo, desse núcleo que vive na Zona Sul Carioca, tá aproveitando o verão, e até que chega o dia 20 de janeiro de 1971 e o ex-deputado e engenheiro Rubens Paiva é levado por agentes do Estado. São homens armados que entram na casa deles sem identificação, sem nenhum mandato, né? Basicamente o sequestram de maneira polida, porque ele pode trocar de roupa e sair no seu próprio carro, mas ele é levado para prestar depoimento. Sem saber sobre o que, sem saber por quê, nem aonde ele tá indo, né? A partir da prisão do Rubens e posteriormente da própria Eunice, que é a sua esposa e sua filha mais velha que estava na casa, a mais velha mesmo estava fora do Brasil, a gente passa a ver a transformação dessa família, que no primeiro momento do filme é cativante, em mais uma das famílias vítimas da ditadura civil-militar do Brasil. Então, não há um spoiler, né? Ah, meu Deus, fiquei sabendo disso, o filme não vai fazer sentido. Porque o filme é sobre analisar acompanhar essa família, né? Então, mesmo que você saiba, sim, o deputado foi sequestrado, ele foi morto, isso não é o ponto necessariamente de surpresa do filme, mas sim o que isso acontece, o que isso desencadeia, como isso passa a interferir na vida de uma família e de amigos e de pessoas próximas, né? Então, é de olhar para a história do nosso país e ver as feridas dela que ainda estão abertas. Então, não há um spoiler, portanto, a gente vai conversar livremente sobre o filme, mas isso não quer dizer que você não precisa ver o filme depois. Para mim, uma das coisas que mais me chamou a atenção, assim, à primeira vista do filme, embora
né, ser professor de história e tudo, e saber da nossa história, foi a atuação da Fernanda Torres, sabe? Foi algo que me tocou muito, porque eu já tinha visto outras obras dela e tal, inclusive filmes sobre ditadura militar, que nem o filme que ela fez, O Que É Isso, Companheiro, que é um filme muito legal também. Uhum. Mas nesse filme, assim, a atuação dela é algo, assim, realmente brilhante, assim, a maneira com que ela consegue passar as emoções no filme é algo, assim, que me tocou demais, assim, eu chorei algumas vezes no cinema, me emociono até agora de lembrar, porque a atuação dela é algo, assim, realmente cativante e consegue passar o desespero, a emoção que aquela família estava passando naquele momento, né? Então, para mim, é algo assim que foi fora de série no filme, né? Para mim, o que mais se destacou, sabe? Uhum. Inclusive, é um dos pontos que eu coloquei a atuação poderosa da Fernanda Torres, mas você não conhecia a história do livro, né? Você não tinha lido o livro ainda, então você afunda nessa história através da narrativa do filme, né? E eu acho que isso talvez tenha um ponto de força também, né? Porque pra mim, assim, a Eunice Paiva, ela é uma mulher realmente muito formidável. Quando a gente conhece a história dessa mulher, que depois se torna defensora dos direitos humanos, direito indígena, ela foi gigante, assim. Acho que não cabia alguém menos maestral interpretando ela, sabe? Não podia ser uma pessoa com menos capacidade, com menos talento, que pudesse trazer a vida da Eunice Paiva para as telas do cinema, assim, e eu acho que a Fernanda de fato fez isso muito bem. Mas como que foi para você assistir o filme? A história do Rubens Paiva talvez você já conhecesse, mas com detalhes assim ou não? Não com tantos detalhes, assim, eu já conhecia, já sabia algumas coisas da atuação política dele, né, tanto como deputado federal, depois durante a ditadura e tal, mas não conhecia em tantos detalhes, também não tinha lido o livro, mas conhecia, né, a história deles e dele e da Eunice de maneira geral, mas quando eu entrei no cinema, assim, você se sente tocado de uma maneira muito especial, assim, pela forma com que o filme é feito, né? E isso leva o meu segundo motivo, que é a questão do próprio Walter Salles, né? Que ele consegue fazer isso também de uma maneira muito genial, né? Ele é um cara genial. Vários filmes dele são premiados, e tem também Central do Brasil, né? Da Fernanda Montenegro, e também foi muito premiado e tal. A gente precisa ver um filme desse, né? Porque é um tesouro da cultura brasileira, né? Tanto em relação a Fernanda Torres, como o próprio Walter Salles nesse sentido, porque ele pega uma obra, né? Do Marcelo Paiva, uma obra da literatura brasileira, transforma em cinema, e é uma mistura, né? Entre literatura, cinema, história do Brasil. Não tem como criticar o filme nesse sentido, porque realmente é uma peça assim que consegue trabalhar tudo isso de uma forma muito, muito legal, né? E muito tocante também. Eu acho muito acertado, assim, e eu e o Jonathan a gente conversou bastante, o jeito que o filme é construído, né? Porque a primeira parte do filme, como eu disse na introdução, ela é realizada, ela é feita de forma que a gente seja apresentado a essa família, que a gente se ambiente no tempo e espaço em que o filme passa. É muito bonito, né? A parte de cenografia, a questão dos carros, a questão da roupa das pessoas, assim, a gente mergulha nele, ele parece que é real mesmo, assim. E a gente sabe, tem muitos filmes nacionais que não tem verba, não tem orçamento pra fazer isso de maneira tão bem feita. É aquele cenário pequenininho ali do Projac e é o que tem. E eles fizeram isso de maneira muito bem feita, assim. E além de fazer com que a gente mergulhe no filme e compre a ideia, né, de que você tá vendo os anos 70 na tela, ele faz isso pra gente comprar a família, né? É uma família que ri, é uma família que briga, é uma família que janta junto, eles vão pra praia, eles saem com os amigos, eles são uma família comum. E é essa família comum que vai ter um embate contra o regime, né? Então, assim, durante o processo do filme sair, eu acompanhei muitas das entrevistas dos filhos e tudo mais. E aí, numa das entrevistas, uma das filhas, não lembro o nome de todas elas, porque são 4 meninas, o Marcelo é mais fácil, né? Que só tinha ele de piá. Ela fala assim, nós somos uma família.
A minha mãe foi pra missa todo domingo até a última semana de vida dela. Enquanto ela teve lúcida, ela foi pra missa. A gente crê em Deus. A gente, casou, teve filhos. Então, assim, eles são a tradicional família brasileira. Agora, o pai fez escolhas políticas que para um regime ditatorial não cabem, né? Então, isso eu acho que é um dos pontos que já quebra a expectativa daquela pessoa que acha que só vagabundo foi preso na ditadura, só bandido foi preso na ditadura. Esse homem é um homem que trabalha, tem uma empresa de engenharia, faz ali seus projetos, tem o terreno, que construiu uma casa com a família, e aí de repente esse homem tá preso. E o filme não deixa muito claro o motivo, né? O que o Marcelo conseguiu pegar depois da Comissão da Verdade é porque os presos que tinham sido trocados no sequestro de um dos embaixadores que foram pro Chile, quando chegaram lá, mandaram cartas e pediram para entregar pro Rubens Paiva, na esperança de que ele conseguisse achar as outras pessoas. Mas o filho e a Comissão da Verdade não conseguiram nem ter certeza se ele de fato estava envolvido na luta armada, como o filme parece colocar. Pelo menos no suporte das pessoas que estão na luta armada, né? Acho que isso é importante deixar claro, assim, que o Rubens Paiva, ele nunca participou da luta armada. Sim. Né? Ele sempre foi um pacifista muito, muito forte, assim, nesse sentido. A participação dele na resistência era de ajudar com essa questão das cartas, né? De comunicação. Da comunicação, né, entre os exilados e tal, ajudar pessoas a se exilarem do Brasil, né? Até tem alguns relatos que ele era piloto de avião também, dele até não é confirmado isso, mas tem alguns relatos que ele ajudou também levando algumas pessoas para fora do Brasil e tal. Então era mais essa ajuda pacifista do regime, né? Sim. Mas aí a Comissão da Verdade traz essa questão, né? Porque o MR8, né? Ele sequestra um dos embaixadores, foi o último embaixador que foi sequestrado. E aí algumas pessoas tinham se exilado no Chile. E aí uma mãe de um dos membros do MR8 estava voltando do Chile trazendo algumas cartas. E aí foi meio que um erro grotesco ali do MR8, porque é certeza que ela ia ser... O primeiro avião que volta do Chile depois da ida deles, né? Que tem esse, tipo... Óbvio que vai ter parente voltando e coisa do tipo. E ela tá com um número, né? Faz a mulher decorar um número, gente. Não leva um papel anotado, não. E aí eles seguem ela, e daí através dela que eles chegam no Rubens Paiva, sabe? Daí o Rubens Paiva é preso por isso, porque, né, os militares ali tão loucos aí com a questão do sequestro do embaixador, e aí prendem ele, torturam e tudo que a história conta aí, né? Sim. E eu acho que o livro, óbvio, né? O Marcelo tá contando do ponto de vista de um filho, mas que é um jornalista, que é um escritor, que faz um trabalho sério no que tá fazendo. Mas o Walter também dá esse ponto no filme, que é mostrar, a escolha é muito importante de mostrar que a ditadura não fez distinção de pessoas. Óbvio que a gente teve grupos mais vulneráveis, grupos que foram mais atingidos pela ditadura, isso é inegável, mas ela não fazia distinção. Contanto que essas pessoas fossem vistas como uma ameaça, elas eram alvo, e ponto. Então, assim, não importava que, inclusive, uma família tradicional brasileira, burguesa, branca, carioca, heteronormativa, podemos colocar vários dos rótulos que a gente tem hoje em dia pra discutir, essa família se encaixa em todos eles, basicamente. Agora, o pai tá contra o regime. E isso não é tolerado, isso não é aceito, né? Então a gente tem ele sendo preso, e aí de fato depois descobre-se na Comissão da Verdade que em menos de 48 horas ele é morto, né, na tortura. Não tem ali preciso, mas eles o matam em menos de 2 dias. Então isso já quebra um pouco eu acho que é muito sagaz o que foi feito no filme, assim, de mostrar que a gente tem uma questão de que não importava quem você era. O cara tinha sido deputado, ele era uma pessoa reconhecida, facilmente reconhecida, e isso não barrou a violência do Estado. Isso não barrou a violência da tortura que foi feita, né? A gente está falando de 71, e em 68 o AI-5, que era o Ato Institucional número 5, ele é assinado em dezembro de 68, e ele tira o que tinha sobrado de aparatos legais, e aí eu não sou advogada, o Fábio pode falar melhor se eu falar alguma bobagem, mas ele tira esses aparatos legais de garantia de direitos da população. Então, assim, você não tem mais habeas corpus, você pode ser levado preso por qualquer
vontade de alguém, não precisa se explicar para onde você tá indo, e é a partir de 68 que a gente vai ter os chamados anos de chumbo da ditadura, em que a violência é a forma de agir do Estado. Ela não é uma forma, ela não é, quando precisamos, quando não sabemos mais o que fazer e estamos excedendo o caminho. Ela é a forma de agir. Eu comecei a ler a coleção de livros do Hélio Gaspari, da ditadura, e aí o primeiro livro foi o único que eu li até agora. Ele fala assim que ali no finalzinho de 69 os militares começam a ter escola de tortura, né, de como fazer, e aí ele termina o livro, o primeiro volume falando, e os militares aprenderam a torturar. Então assim, não é uma coisa de um militar se excedeu e deu um tapa na cara, um militar ficou nervoso e deu um choque. Isso passa a ser ensinado para aquelas pessoas, para que elas façam isso de maneira competente, né? O que é uma palavra horrível para você pensar, aliada à tortura. Sim. Mas é isso. Então, assim, a gente precisa voltar a olhar para isso, né? E o filme, querendo ou não, ele abre um pouco numa parcela pequena da população brasileira, talvez ainda numa parcela pequena, mas ele abre um pouco esse tipo de discussão, né? O que se fez, o que se deu com esse homem e por que isso se deu? Porque as pessoas que não entendem a história ou que não são muito ligadas, elas saem do filme meio confusas. Mas o cara não apareceu, por que a mulher tá com atestado de óbito? Mas cadê? Como que tem a resolução? E eu acho que isso que é o caminho de começar, né, a abrir um pouquinho de diálogo com a galera que não entende da ditadura no nosso país. Pra mim isso é um valor muito importante do filme. E eu acho que a estratégia, tanto do Marcelo como do Walter Salles, da forma como que eles colocam uma abordagem bem diferente pra gente entender o que era a ditadura militar. Porque eu acho que tem muito esse estereótipo que foi criado, né, de maneira estratégica. Como você disse, quem era perseguido era vagabundo, era ladrão, era bandido, estava pegando em armas, queria ser comunista, queria transformar o Brasil numa ditadura comunista e tal. E aí você vê uma história real de um deputado que foi democraticamente eleito, depois caçado já nos primeiros dias da ditadura militar, ali no 10º dia, quando tem o AI-1. Aí, depois de alguns dias, sai a primeira lista de deputados caçados. Ele tá na lista e caçado de uma maneira totalmente arbitrária e tal, vingativa. Depois preso, torturado. Mas você vê que é um cara pacifista, que o crime dele é de passar correspondência entre familiares que estão sendo perseguidos. Sim. Durante a ditadura. E não é aquela questão da luta armada, não sei o que e tal, guerrilha. Então, para mim, eu acho que é uma estratégia muito interessante, porque consegue furar, né, bolhas da sociedade, né? Porque quebra muito desses preconceitos concepções que existem do que foi a resistência no Brasil durante a ditadura. E eu acho que um outro ponto que eu gostei muito no filme é o fato de que as escolhas narrativas que são feitas, elas nos conduzem nessa história que é turbulenta, que é violenta, mas que não precisa expor a violência em si. Então, assim, é uma coisa que eu, por exemplo, não gosto muito quando acontece em filmes nacionais, em filmes estrangeiros também, mas em nacional tende a acontecer, que é o uso de uma violência exagerada, escrachada, né? E eu entendo que são escolhas, e o Brasil é um país violento, mas eu particularmente não sou uma pessoa que gosta muito. Mas nesse filme, a escolha é deixar a violência no suspense, é deixar a violência na entrelinha, né? Então, assim, no livro, o Marcelo fala que eles nunca tiveram uma confirmação da mãe deles de que ela foi torturada. Óbvio que ter sido presa, ficado sem comer, sem tomar banho, já é uma tortura psicológica e física, sem ser apanhada necessariamente. Mas a gente não sabe que tipos de violência ela sofreu, porque ela nunca contou pros filhos. E eles fazem, né, as cenas dela dentro da prisão. E depois, quando ela chega em casa e toma aquele banho compulsivo, né, desesperado, ela é uma escolha que continua, ela nos conduz para uma situação de violência, ao mesmo tempo que honra a memória da Eunice, que nunca quis expor isso. Então, assim, eu acho que foi, sabe, um acerto tão grande o tom, porque você não induz
demais, porque a Eunice talvez teria ficado puta se induzissem, porque se ela nunca falou, ela não quer que as pessoas presumam coisas, né? Sim. Mas ele faz a gente imaginar a violência que ela talvez tenha passado mesmo, né? Então, eu acho que é uma condução muito, muito, muito sutil, sabe? Pra conseguir fazer e não errar o tom, e não parecer banal, e não parecer, tipo, nem foi tudo isso, assim. E eu acho que ele acertou demais, assim. E que não deixa de ser uma violência absurda, sabe? Porque isso, a atuação da Fernanda Torres é maravilhosa, assim, no sentido de como ela consegue passar todo o desespero de você estar sendo presa, sendo interrogada, e aquele desespero de pensando você que não a filha ainda conseguir tá na avisar cadeia, ninguém, né? Pensando o que está acontecendo com a minha filha que está aqui do lado, eu não tenho para quem pedir ajuda, eu não tenho quem pode me socorrer, eu não tenho nenhum direito que pode ser preservado, aqui eles podem fazer o que quiserem comigo. Sim. Esse é um desespero muito grande, né, de você não ter para quem correr, para quem falar, sabe? Você se sentir totalmente dominado numa situação, né? Então, ela passa isso de uma maneira muito boa, que comove a gente e que foi práticas de tortura também, né? Não é só a tortura, não é só aquela, né, física em si, mas é também a psicológica, né? Sim. E que não deixa de ser uma tortura menor também. Você pega lá, por exemplo, a Miriam Leitão, né? Grávida, colocam ela num quarto completamente escuro, com uma jiboia solta dentro do quarto. E ela completamente nua. Sim. Então eu acho que para uma mulher tem um significado maior, né? E um peso maior. Você tá dentro de uma delegacia, homens tirarem a sua roupa, já passa 1000 coisas na sua cabeça. Sim. Você ser levada para um quarto escuro, deixada lá por horas e horas, sabendo que tem uma jiboia solta ali dentro e você tá ali grávida. Vulnerável, né? Eu assisti umas semanas atrás aquele programa de... é um programa de entrevista da Globo News, que é um senhorzinho de cabelo branco que fica sentadinho na mesa, não lembro o nome dele agora. Eu vi só um pedacinho e eu não vejo muito ele. Não sei se é o Nossa, como é que é o nome dele? Conti, se eu não me engano. Acho que o sobrenome dele é Conti. Eu não lembro. Depois eu vou procurar e põe no post. Mas ele tava entrevistando no contexto depois que o general que tinha participado do governo Bolsonaro tinha sido preso, né? Daí ele estava entrevistando uma mulher que trabalhou na Comissão da Verdade Nacional e ela falou assim, que quando eles começaram a fazer as entrevistas, as conversas com as vítimas, eles no questionário prévio colocavam uma pergunta se essa pessoa tinha sofrido violência sexual. E aí, quase sempre colocavam que não. E aí, na hora de quando conversavam mesmo, na condução, eles perguntavam, mas tiraram a sua roupa durante a entrevista? Ou durante o interrogatório? Sim. Daí eles falavam, então, mas você assinalou que você não sofreu violência sexual. Isso é uma violência sexual. E aí as pessoas, ela falou assim, que era muito assustador ver a cara das pessoas quando elas entendiam que elas tinham sofrido violência sexual. Isso, inclusive, homens, assim, né? Porque a pergunta que ele tinha feito é se as mulheres tinham sofrido mais violência sexual e ela falou que teve muitos homens que também sofreram. E é isso, assim, né? O fato de tirar a roupa de alguém à força é uma violência sexual. E as pessoas não enxergam isso às vezes, né? Não compreendem. Te apalparam durante o negócio, antes de começar a te bater? Aí a pessoa falava que sim. Aí a pessoa começava a pensar e daí caía a ficha de vergonha, de se sentir sujo, de se sentir... Que é o papel que muitas vezes, né, as pessoas, quando são vítimas desse tipo de violência, assumem primeiro antes de conseguir lidar com o trauma e aprender que não eram culpadas, né? Então é muito maluco, assim, porque, sim, as pessoas foram violentadas de formas múltiplas, né? Elas foram diversas, elas foram múltiplas e acho que porque... um dos pontos é que como a ditadura brasileira matou pouco, entre muitas aspas, comparado à Argentina, comparado ao Chile, ainda é mais fácil para quem quer negar a força e a violência da ditadura brasileira, né? Olha só, foram milhares na Argentina, que não deu 1000 pessoas, imagina, foi nada. Eu tive um professor na faculdade que chamava de ditabranda. E a gente ficava... Posso fazer um adendo aí que eu sempre faço? A Comissão da Verdade conseguiu, né, descobrir 400, torno ali de 400... Não, 400 e pouquinho, passa um pouquinho de 400 e poucos mortos ali, né? Mas eles conseguiram identificar essas pessoas, né? Essas vítimas. Mas se você pegar ali
só a questão dos indígenas, foram milhares de indígenas que foram mortos, Sim. né? Se eu não me engano, a Comissão da Verdade fala em torno ali de 4.000 indígenas. Então, a gente acaba tendendo esse número de 400, mas tem uma questão que os 400 foram identificados, e os que não foram identificados, né? Não. Aí chega quase a 5.000 pessoas. Sim. Isso né? se pegar Porque só a os gente indígenas, né? precisa Porque ainda tem a incluir guerrilha do indígenas, né? Araguaia. Mas então, contando com os indígenas, a gente tem um número bem expressivo, né? De mortos. Sim. Pra gente que é cristão, qualquer vida devia contar, né? Não é o volume Sim. de vidas mortas que faz uma coisa Sim, tem essa questão também. ser pior, né? Pessoas foram mortas de maneira arbitrária porque discordaram, porque olharam torto pra alguém, porque não bateram continência, sei lá, pra alguém. Inclusive pessoas que se recusaram a pegar em armas, se recusaram a fazer uma luta armada, pessoas e militares, que... né? Que é um ponto que a gente acaba não trabalhando. Militares foram Isso mortos mesmo. por serem legalistas, por não quererem o golpe, né? Isso mesmo. Muitos militares foram presos, torturados, foram mortos também por se colocarem contra ali a ditadura. Mas, e o caso do Rubens Paiva é um caso desse, por isso que eu acho interessante também a proposta do livro, a proposta do filme, porque ela trabalha a história de uma pessoa que era uma oposição pacifista ao regime militar. Sim. Não era uma posição armada, truculenta e tal. O Marcelo, no livro, discute, assim, de que ninguém entende, que depois a Comissão da Verdade trouxe à tona, que foi para os próprios militares que participaram da tortura dele, o que estava à frente, assim, ele se excedeu demais, ele pulava na barriga, o Rubens Paiva estava deitado no chão e ele pulava na barriga do cara. Então, assim, que eles não... que chocou os próprios torturadores, veja só. E que ninguém entende, né, de por quê? Por que foi tão absurdo? Por que foi tão violento? E aí é isso. Porque sim. Porque eles podem. Porque num regime autoritário você pode fazer isso se você está do lado das forças governantes. E isso passa impune, né? Isso passa ileso, assim. E é isso que dá a questão do poder ilimitado, né? Porque dentro ali dos porões da ditadura, do DOI-CODE e tal, você não prestava basicamente contas. Sim. Então isso te dá um senso de poder tão grande que desperta os piores demônios dentro daqueles que já estão propensos a fazer esse tipo de coisa, né? E os militares tinham um ódio especial ao Rubens Paiva, porque antes do golpe ser dado no Brasil em 64, o Rubens Paiva tinha participado de uma comissão especial que investigava o financiamento ilícito de campanha política para pessoas da extrema-direita, ligada aos militares e tal, e que essa investigação chegava a muitos militares. E aí teve o golpe, tanto que ele entra até na primeira lista já de caçados, porque eles tinham uma gana terrível dele ter liderado essa comissão de investigação no Congresso Nacional, sabe? Ou seja, né? Quando alguém fala que não existia violência, tortura ou coisas ruins na ditadura, é porque os militares não deixavam que a gente soubesse. Nesse detalhe que você falou agora, eu sempre passo para os meus alunos, né? É um exercício muito importante, assim, para combater essa questão de pessoas que falam que não existiu ditadura do Brasil, não era uma ditadura e tal, porque não é uma questão assim de opinião, uma questão técnica mesmo. E nesse exercício é importante que a gente um dia tenha a curiosidade de ir no site do executivo, ou colocar no Google ali, AI-5, vai aparecer ali, ato institucional número 5, vai aparecer um dos primeiros links, a lei, né? Texto inteiro, abrir essa lei, e não é uma lei muito longa. Não. Se você ler todos ali as palavras que são usadas, você vê que o ato institucional número 5, ele instalou no Brasil praticamente um regime absolutista de poder. É muito interessante, porque o executivo, ele tem basicamente todo o poder para fazer o que ele quiser, entendeu? Então quando a gente fala assim,
tal pessoa fez uma apologia ao AI-5, como foi, por exemplo, o caso do Paulo Guedes, o caso do Eduardo Bolsonaro, né, do pai também, e de tantas outras pessoas que muitas vezes nas redes sociais, em entrevistas, falam e exaltam o AI-5. É uma questão, assim, extremamente absurda, porque se você pega a lei, e isso não precisa, isso é independente de visão política, se você é de esquerda e direita, mas é um democrata. Se você lê essa lei, você vê que ela trazia uma questão de um poder absolutista no Brasil. Sim. E aí, dois professores conversando, né? Quando a gente trabalha em sala de aula, tá lá no 9º ano, por exemplo, trabalhando esse conteúdo, que é um conteúdo de 9º ano, eles estudaram com a gente no 8º, né? Divisão dos 3 poderes, por que precisa desse equilíbrio, por que as ideias do Montesquieu são boas. E aí eles aprendem no 8º ano, eles chegam no 9º e você vai construindo a ditadura e vai mostrando. E aí, óbvio, né, que tem os que a família pensa que foi um regime bom e tudo mais, mas o que eu sempre falava pra eles é, beleza, fizemos tudo isso. É ditadura ou não é? Aí alguns falam que sim e tal, eu falo, se fosse de esquerda que tivesse feito tudo isso, vocês iam continuar achando que não é ditadura? Vamos, né? Não importa o lado, é o que você falou, é democracia ou não. E isso é um dos motivos pelo qual, por exemplo, eu detesto quando aqui no Brasil a gente ainda tem a discussão de que o Brasil está polarizado, ou quem foi contra o Bolsonaro ajudou na polarização. Não, amigo, eu não ajudei na polarização em 2022, eu defendi a democracia. De um lado tinha um governo autoritário, que queria se tornar ainda mais autoritário, inclusive tentando desrespeitar as regras do jogo, as 4 linhas da Constituição, e dar um golpe de Estado. E do outro lado tinham pessoas de vários campos da política falando a democracia é superior ao governo Bolsonaro. E ela tem que ser. Porque a democracia tem que ser superior a qualquer governante que entre, né? Ele está submetido à democracia do nosso país. Então não há polaridade quando um lado é extrema-direita e o outro lado é democrata. Não são pesos equivalentes. Não dá para falar que a gente está combatendo na mesma moeda. Porque não tá. Então, assim, é muito importante isso, assim, porque eu converso com amigos pastores e quando eles falam isso, eu falo, gente, tá errado. Não tem polarização se um lado... Ah, não, mas os lulistas... Não foi todo mundo que é lulista que votou no Lula. Eu votei no Lula e eu não sou defensora do Lula, eu não sou defensora do PT. Mas o campo democrático só tinha essa opção para ganhar do Bolsonaro. E votaria de novo. Então a gente tem que voltar atrás, recuar um pouquinho e entender qual é o papel da democracia. E, inclusive, já fica a indicação, caso o Fábio também não tenha conhecido, o Cacau Marx, que é um grande amigo nosso aqui da Criantaços, está com um podcast para falar sobre a importância da democracia, que é o podcast Fé Pública. Ele é professor de história, é pastor, está com um amigo dele, que eu não lembro o nome agora, porque eu não conheço pessoalmente, mas eles estão com 3 episódios já, nesse momento que eu estou gravando, falando sobre a importância de termos fé e defender a democracia enquanto cristãos também. Então, depois que eu vi o nosso programa aqui, vá ouvir o do Cacau, porque é um item extremamente importante pra gente defender enquanto cidadão e enquanto cristão, porque é isso, gente. A vida das pessoas tem que ter valor e a democracia, entre todos os governos ruins que são possíveis no mundo, ela é o melhor de todos. Não criamos nada melhor que a democracia ainda. E a democracia, ela tem seus valores originários dentro do movimento protestante evangélico, né? Então é muito estranho quando cristãos e principalmente evangélicos desdenham da democracia e tal, porque os seus valores foram criados ali após a Reforma Protestante, né? Então é uma coisa também de não conhecer a própria história, né? Se diz evangélico, mas acaba não conhecendo a própria história. E é também uma estratégia, né, daqueles que não são democratas de transformar o conceito da democracia num conceito chato, complexo, desinteressante, que acaba sendo uma coisa que está muito em voga hoje. Né? Você vai falar democracia, a pessoa fala, que coisa chata, mas é algo extremamente importante e é um conceito extremamente básico também que a gente precisa entender para conseguir valorizar, né? E aí acaba sendo uma estratégia política de a gente não entender para não dar o devido valor, né? Uhum.
E tudo isso que eu tô falando, a gente tá falando aqui, nossa, mas a pessoa ouvinte desavisado pode achar, mas pararam de falar do filme? Não. Por quê? Porque entre os motivos pelos quais eu acho que as pessoas têm que assistir o filme é justamente essa ideia de compreensão da história nacional. Como eu já disse, eu sei que o filme alcançou, tá em 3 milhões e pouco de pessoas, então assim, é uma parcela pequena da população brasileira. Sim, mas através desse filme a gente tá tendo matérias na televisão toda semana falando dele, falando do caso do Rubens Paiva. Voltou-se a falar, por exemplo, de quando a estátua do Rubens Paiva foi feita e o Jair Bolsonaro cuspiu na estátua. Então, assim, é um elemento de reconstrução de memória nacional, porque isso é importante. A memória, ela tem valor, mas ela tem que estar amparada dentro da história, porque eu posso lembrar de uma coisa diferente, de uma perspectiva diferente. Então, esse filme e esse livro, eles contam parte da biografia de uma família, mas amparado em documentos, amparado em pesquisa. E é nessa compreensão de fatos, de como eles se deram, e não de como eu gostaria, como eu acho que se deram, como eu vi, como eu vivenciei, que a gente pode avançar enquanto país. Então, compreender juntos a história desse país, do nosso país, e entender como a ditadura é uma ferida que está suja, está não tratada, no caso do Brasil, é o caminho de primeiro passo para começar a purificar e curar essa ferida. Então, a igreja, né, devia ser um dos arautos de buscar a verdade a respeito desse assunto. A gente teve, e aí é uma pauta para outro programa, para um Podcrente para frente, em algum momento, eu espero. A gente teve igrejas atuando pró-ditadura, entregando membros, entregando pessoas que foram presas, que foram mortas. Isso aconteceu, mas fechar o olho, enfiar a cabeça, é a expressão que eu adoro para falar da igreja nesse assunto. Tal como um avestruz enfiar a cabeça no buraco, não esconde o resto do corpo. Então, assim, a igreja colocar a cabeça dentro do buraco e falar, não sei, não tô nem aí, ela não esconde o fato de que a igreja muitas vezes foi colaboracionista. Graças a Deus, pela misericórdia de Deus, não foi todo mundo. A gente tem ótimos exemplos de pastores, de padres, de rabinos que trabalharam juntos em prol da democracia e dos direitos humanos, mas a igreja hoje devia ser a primeira interessada em buscar a verdade, porque nós somos o povo da verdade, Cristo é a verdade. E deixar de ter esse medo, essa ameaça fantasma de comunistas, porque isso não é uma ameaça real à igreja brasileira hoje. O comunismo não ameaça a igreja brasileira, não vai acabar a igreja brasileira porque vai começar uma revolta comunista. Agora, a gente negar a realidade e continuar tratando essas feridas como se elas não existissem, tem adoecido as igrejas por dentro. E a sociedade tem adoecido por dentro. Então, tudo isso que a gente falou aqui, né, sobre a questão da importância da democracia, ela fica muito visível a partir desse filme. A gente teve, dia 8 de janeiro de 2022, uma tentativa aberta de golpe. A gente teve documentos, né, investigações que provaram que os militares e os políticos do nosso país tentaram um golpe. Eu falei errado, janeiro de 2022 e janeiro de 2023. Mas em 2022, enquanto Bolsonaro ainda estava no poder, houve, né, segundo as investigações que estão sendo conduzidas ainda, a tratativa de construir um outro golpe. Então, isso não ficou para trás, isso não está resolvido. Então, além da ideia de valorizar o cinema nacional, prestigiar a cultura do nosso país, prestigiar essa obra que está sendo aclamada em muitos países, a gente também tem que olhar para esse filme como uma oportunidade de, se eu não sei, eu talvez tentar aprender um pouco mais para além daquilo que eu acho que foi a verdade. Mas ir atrás de trabalhos sérios, de trabalhos comprometidos, que são baseados em documentos e não apenas em opiniões sobre o que a ditadura foi. Porque isso é muito importante, o historiador não faz um trabalho da cabeça dele, a gente tem metodologia, a gente tem regras para seguir quando faz um trabalho, e é analisado por outras pessoas, então confie nos livros de historiadores que analisam. Mesmo que ele seja de direita, ele vai ter fontes, porque tem historiadores de direita que analisam a ditadura, e reconhecem que ela é uma ditadura. Agora, quem nega ser ditadura, aí a conversa já não é acadêmica, é só no campo do achismo. E você tem diversas abordagens, né? Não só na questão de política, de democracia e questão de direitos humanos, mas se você fizer até mesmo uma abordagem simplesmente econômica, você vai ver que a ditadura militar foi uma tragédia para a economia brasileira, né?
Tanto que um dos principais fatores que fizeram com que a ditadura acabasse no Brasil foi a questão do caos econômico que estava se instaurando, né, no Brasil, o aumento da inflação, dívida externa, diversas questões, o aumento da desigualdade social, a questão, né, IDH e tudo, só simplesmente olhando os números, mesmo se a pessoa não está nem aí para a questão humanitária de direitos humanos, só pela questão econômica foi devastador para o Brasil. O Brasil conseguiu resolver uma boa parte da tragédia econômica deixada pelos militares lá depois do Plano Real, lá em 2005, quando foi pago a dívida externa do Brasil, porque foi uma tragédia. Então, o que eu estou dizendo é que em diversos aspectos, não tem como defender um regime desse. E se a gente olhar vários outros casos no mundo, é só pode pegar qualquer país do mundo que é governado por militar, você vai ver que é um país cercado de tragédias, de desigualdade, cercado de tragédia, ruim economicamente e em todos os outros aspectos. Qualquer país do mundo governado por militar. Porque militar não é feito para governar. Militar Sim. É feito para outra coisa, entendeu? Enfim, é terrível. E eu acho que, assim, o programa tá mais longo do que a média. Embora, quando eu tenho convidados, geralmente a gente chega em 1 hora, porque eu gosto de conversar com as pessoas, eu gosto de ouvir as pessoas, eu acho que é importante. Mas eu imagino que esteja um pouco mais teórico do que as pessoas estão acostumadas com o da prateleira também. Por quê? Porque foi a ideia. Eu quis fazer isso com o Fábio mesmo, ter um outro ponto de vista, um outro historiador aqui comigo, analisando essa obra, porque não é só um filme. Ele é um filme e ele vai passar, e o hype vai passar, e tá tudo bem, e se não ganhar o Oscar, tá tudo bem também, se ele não ganhar, se a Fernanda não ganhar, embora eu acho que ela mereça, mas ele foi um caminho de abrir discussões que eu acho que são importantes de novo. E aí ter outra pessoa, né, ter o convidado, o Fábio como convidado aqui, foi importante porque, assim, eu sei que os meus pontos de vista às vezes são muito, a minha psicóloga fala que eu sou muito fechada, que eu sou muito crítica. Aí eu quis ter uma pessoa aqui pra equilibrar, pra vocês verem, não é porque a Tamires é doida, não é porque a Tamires é crítica e radical, mas porque a verdade às vezes é mais dolorida do que a gente consegue idealizar na nossa cabeça, e essa parte da história do Brasil. Mas eu realmente quis ter mais alguém aqui pra dar esse tom de conversa e não só vozes da minha cabeça, para as pessoas verem que não são historiadores, não tinham as coisas das vozes da cabeça deles, e valorizar mesmo essa obra muito, muito, muito boa. Foi até uma surpresa pra mim, assim, eu nem sabia que o filme estava sendo produzido, de repente estava sendo aplaudido na Europa, eu fiquei, rapaz, nem sabia, que loucura. Então, pra mim, que sou bem fã do Marcelo, foi uma surpresa muito boa. E ficar feliz, né, de ver Geralmente, quando a gente gosta muito do livro, a gente fica puto com a adaptação no cinema, né? Então, pra mim, que já gostava do livro, foi essa surpresa grata ainda de olhar pra uma adaptação tão bem feita, tão bem orquestrada dentro do que foi o filme Ainda Estou Aqui. Acho que é importante falar um dos maiores clichês dos historiadores, que é a frase: o povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la, né? Tanto as coisas ruins como as coisas boas. Mas a gente precisa conhecer a nossa história para não repetir as coisas ruins e para intencionalmente conseguir repetir as coisas boas, né? Então, esse filme, ele é importante também por isso, porque ele traz à tona uma parte importante da nossa história, e a gente precisa aprender com isso, né, para atuar no futuro. É isso. Muito obrigada, Fábio, por ter aceitado participar, por ter aceitado gravar comigo numa fim de expediente, fim de tarde aí pra você. Espero que você tenha gostado do programa. É isso, espero tê-lo mais vezes aqui na Crentaços em outras oportunidades. Muito obrigado, agradeço, de verdade. Tô aí quando precisar. E obrigada a você, ouvinte, que chegou até o final desse programa. Compartilhe este programa nas redes sociais, mande para o seu tio conservador, para o seu pai reaça,
faça ele ouvir, baixe no WhatsApp dele, ele nem vai saber como que apaga. E faça com que as pessoas também assistam, né? Já deve estar saindo do cinema daqui a pouco, mas vai ter no streaming em algum momento, vai sair série da Globoplay, eu sei que vai ter a versão estendida como série na Globoplay, então as pessoas terão outras oportunidades de assistir e de falar sobre esse assunto também. E que você acompanhe o trabalho da Crentaços ao longo de 2025 por aqui. Tchau, tchau, pessoal! Mamãe! É Deus, mamãe!